O seu público consumidor e a informação esclarecida dos direitos do consumidor ao telespectador para fazer valer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e exibido todas as segundas-feiras às 22h30. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 13 de novembro, dia 13. Não, mas a confusão foi dia 11, né? Mas tudo bem. Vamos lá, dia 13 de novembro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net e também pela internet. Estamos com internet hoje, Diogo? Tudo certo. Que maravilha, porque na sexta-feira nós não tínhamos internet, mas hoje tudo bem. Estamos também, então, pela internet, através do site, no player da TVU, tvuplay.tv.br, para todo mundo você acompanhar aí no site da TVU a programação em real time. E se você quiser acompanhar os programas aqui da TVU, assim como o nosso Virando o Jogo e todos os demais, você tem a oportunidade de acessar as páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV, por onde você também vai participar aqui do programa. Você vai interagir conosco aqui no Virando o Jogo. E se você preferir, pode ser também pelo WhatsApp. O WhatsApp 999-817700. 999-817700 para você fazer o programa junto conosco. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e José Evaristo Villa-Lobos Neto, ou mais conhecido como Nobrinho, que foi durante muitos anos assessor de imprensa do futebol do Internacional e conhece o vestiário colorado como poucos. Tudo bom, Nobrinho? Tudo bom, Rogério? É um prazer estar aqui contigo e com os demais convidados. Com certeza, né? Nós temos a satisfação muito grande que você esteja conosco para falar nesse momento terrível do Internacional. Mas, antes de tudo, eu quero lembrar para vocês que a Big Odonto está aí para que você volte a sorrir, elevando a sua autoestima e melhorando a qualidade de vida. Big Odonto são 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários, com 2 endereços para lhe favorecer. Em Viamão e Canoas. Em Viamão, o telefone para os agendamentos é 3046-3660, 3046-3660, e o de Canoas, o telefone para você agendar a sua avaliação na Big Odonto é 3428-4332. 3428-4332, o telefone da Big Odonto em Canoas. Excelentes especialistas em implante dentário. Vamos à mensagem do Zafari nesse início de semana e nós já voltamos. Semana passe no Zafari. Senhores, vamos começar falando sobre a partida do Grêmio, que não foi na Arena, né? A Arena, o Renato soltou o verbo também e entendo que com justificada razão, afinal de contas, deixar de jogar na sua casa, se tem uma suspensão, alguma coisa, uma punição, vá lá. Mas deixar de jogar no seu estádio, no seu campo, para ter um show musical, seja ele qual for, podia ser... Me dá o teu é o Bruno Mars, teu ídolo Bruno Mars, podia ser o do Bruno Mars. Mas, qual é o teu, Nelson? Não, ele trocou o Bruno Mars pelo Bruno Cortez, né? Qual é o teu ídolo? Como assim? Ídolo na música? Maior ídolo Roberto na Carlos, música? eu gosto muito. Roberto Carlos, qual é o teu, Bavaresco? Não, quero dizer que eu fui no show e achei o show espetacular. Coldplay é o teu ídolo, tá não, bom? Não é. Então qual é o teu? Estou justificando. Seria o Paul McCartney que eu acho. Nobrinho, o teu? Rolling Stones. Rolling Stones. Nenhum deles justificaria
não jogar no seu estádio. Mas só para lembrar, todo mundo passou por isso, até o Palmeiras, vários. Não Palmeiras jogou no Pacaembu, enfim. Mas jogar ainda no Pacaembu tá lá, ainda tá dentro. Bom, mas é que não tinha como o Grêmio jogar em outro lugar. Bom, joga no Beira-Rio. Não, mas o Inter tinha jogo, cara. Como? Tinha jogo No no sábado. sábado. Joga no domingo. Qual é o problema? Mas de qualquer maneira eu tô fechando com o Renato nessa aí. Mas eu quero lembrar que isso acontece. O Renato não vai ficar no Grêmio para sempre. Vai vir outros treinadores, talvez concordem com ele, e eu quero só dizer uma coisa. O fato, quando o Grêmio tiver a gestão do estádio, seja daqui a 15 anos, quando vencer o contrato de financiamento, ou seja daqui a 2 anos, 5 anos, isso vai continuar acontecendo, sabe por quê? Porque não dá para abrir mão, é muito dinheiro. Não, mas, é muita grana. Mas não nessas circunstâncias. Duvido que o Grêmio show é marcado antes de saber se o Grêmio vai estar lá ou não. Mas duvido que o Grêmio tendo a gestão... Não tinha jogo no meio da semana, Se tivesse disputando o Campeonato Brasileiro, tivesse chance de ser campeão brasileiro, eu até concordaria com essa colocação. Não, mas mesmo O Grêmio no Campeonato Brasileiro não vale mais nada pro Grêmio. Tanto faz jogar na Arena como jogar em Caxias. Tu tá comentando... Se fosse um estádio horroroso, eu não tô falando da declaração do Renato. Eu estou falando do fato. O Grêmio, quando marcou esse show, foi lá em fevereiro, quando o Coldplay anunciou a turnê. Não foi o Grêmio, quem marcou o show foi a Arena. Não importa. Se tivesse sido o Grêmio teria aceitado igual, porque dia 22 de novembro não tinha jogo. O Grêmio não sabia que ia estar na semifinal. E nem que a semifinal ia ser dia 22 de novembro. É só isso. Vamos ser justos. Não vamos dizer uma coisa que não é. Como? Mas o que tem 22 de novembro? Não tem nada a ver com o dia 22. O jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. Não importa. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se a CBF fosse uma instituição séria e organizada, tu terias o calendário do ano. Quando a CBF lança o Campeonato Brasileiro, ela não marca, ela dá os enfrentamentos, mas ela não marca as datas finais. Não, mas para só um pouquinho. Tu tá sabendo que a rodada ia ser nesse final de semana. Não, porque a CBF não marca as datas. Não. Sim, sabia. O Rogério tem razão. No fim de semana sabia, né? O Rogério tem razão. Não, claro que sabia, Nelson. Está lá então tu as pega rodadas. Em março, quando libera o Campeonato Brasileiro, em março tu não sabe. Esse show foi marcado no passado, como é que tu vai aceitar isso? Vem cá, esse show foi marcado no ano passado? Não, esse show foi marcado esse ano. Em que data? Esse ano. E já tinha todo o calendário de futebol. Já tinha todo o calendário de futebol. Como que... Mas sabia que... A CBF não marca as datas, Rogério. O calendário sai 15 dias antes. Mas tu sabia que tu ia ter isso. A Federação Gaúcha de Futebol é mais organizada que a CBF. O Rogério tem razão numa coisa. Se sabia que nesse fim de semana teria jogo. Só não sabe se o jogo seria aqui em Porto Alegre ou fora. Em fevereiro não sabia. Eu sei, se era em Porto Alegre ou não sabia. Nem se ia ter jogo nessa data, em fevereiro não. Provavelmente sim. Não sabia. Bom, mas enfim. Então mais um argumento a favor do que eu estou dizendo. Não tem como condenar o AS, ou fosse o Grêmio. Olha aqui, poderia ter sido o Grêmio, uma das barbaridades que tem essa bagunça do campeonato, do calendário do futebol brasileiro. Isso é uma barbaridade. Se fosse uma coisa séria e organizada, nós teríamos a previsão, já tal... Não, mas essa data está comprometida. Essa data tem jogo. O Grêmio está invicto em Caxias. Jogou 4 partidas, ganhou 2, empatou 2. Tá bom? Não se mudar para Caxias, então, quem sabe? Eu continuo fechado com o Renato. Eu continuo achando mas é que esse é um problema tão pequeno, né? Hashtag fechado com o Renato. É que é um problema muito pequeno, fechado com o Renato. Não, é um problema pequeno, mas ele é um problema que se torna grande na medida em que isso possa ser repetitivo. Quer dizer que vai ser. Entendeu? Pode ser repetitivo. E no Beira-Rio também. E não... O Internacional também não manda na gestão disso aí do estádio. Esse é o grande problema. Nenhum dos dois. Esse é o grande problema. E depois o seguinte, quanto que o Grêmio leva desse show do Coldplay? Acho que nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Entendeu? Eu quero dizer que eu vi o show espetacular. O maior show esse ano em Porto Alegre. A hora que eu fui no Paul McCartney e fui nos Rolling Stones. Os Rolling Stones foram ano passado, né? Maior show. Espetacular. Mas enfim, não é vamos para Caxias, então. Vamos para Caxias. O Grêmio empatou 1-1. Vamos aos lances aí do empate do Grêmio com o Vitória em 1-1. O Grêmio que jogou grande parte da segunda etapa, praticamente toda a segunda etapa. Dos 13 minutos em diante. 13 minutos. O placar já era 1-1. E curiosamente o Grêmio jogou melhor antes da expulsão que depois. Até a expulsão o Grêmio estava jogando bem. Né? Mas aí teve a responsabilidade do árbitro, né? Que expulsou o jogador do Vitória. O jogador está levemente impedido, mas está. Não, um pouquinho. O Otávio não está levemente impedido. Não, ele está com a perna. Isso é que nem gravidez, né? Levemente grávida. Ele está impedido. Já viu uma mulher levemente grávida? Não. Só uma variação. Levemente virgem. Ou é ou não é, não. Não, estou
dando o benefício da dúvida pro Bandeirinha, porque a jogada foi rápida. Mas o jogador estava impedido. Tá com o pé impedido. Então tá impedido. Tá levemente, então. Levemente, Por exemplo, o gol que ele anulou do Grêmio, ele anulou a primeira jogada e o jogador do Grêmio não estava impedido. Na segunda jogada, quando o Luan faz o gol, ele tá. Mas ele levanta a bandeira quando o primeiro jogador recebe a bola. E aí não havia impedimento. Então ele errou duas vezes. Se o Léo Moura bate a gol ali, era gol. E ele teria anulado o gol. Esse gol aí o Neilton não poderia ter perdido, né? Dentro da expectativa do próprio Vitória, né? Agora, vocês viram como o campeonato... Agora o Vitória está invicto, desculpa, só para dar essa informação, que eu acho que não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe. Está invicto desde julho fora de casa. Mas qual é a posição do Vitória? Mas está invicto desde julho. Mas vai cair. Eu dei uma informação, não vou brigar com a informação. E esse campeonato brasileiro tem sido sempre assim, o campeão dispara, né? E o campeonato fica emocionante na parte de baixo. Todo jogo é complicado. Foi assim, né? A Grêmio e Vitória é barbada, não é, cara. Os caras vêm ano com um prato de feijão. Foi emocionante ano passado. Sim. A emoção que os Colorados sofreram ano passado. Acho que do jogo de ontem, do Grêmio, o que fica, na verdade, não é nem o jogo, né? São as declarações pós-jogo, que pela primeira vez, depois de tanto tempo, né, falando sobre a final da Libertadores da América, houve uma série de declarações sobre a Libertadores. Né? Primeiro, os jogadores dizendo que sim, não com a cabeça no dia 22. Não, o Luan, depois que levou aquela entrada que pegou no joelho dele, foi uma entrada bem forte. Bem feia. Ele saiu do jogo. Sim. Praticamente. Ele jogou só naquela... Não é que ele saiu do jogo, ele não parou de jogar, mas ele ficou só entre as duas intermediárias, não entrava na área. Ele ficou com muito medo, deu para perceber que ele... Os jogadores falaram que pensam no dia 22, os jogadores estão focados na final da Libertadores. O Renato é que deu a declaração que, para mim, né, a mais interessante de todas, que é... Os jogadores têm que entender que o Brasileirão é que vai escalar eles para a final da Libertadores. E deixou bem claro aquilo que a gente tinha debatido aqui já. Tem duas dúvidas para a final. E o jogo quente é contra o São Paulo quarta-feira. Vocês repararam que o Fernandinho não passou nenhuma vez a bola pro Everton? Né? Exatamente. Nenhuma vez. É Michel e Jailson ou Everton e Fernandinho. Mesmo. Não, mas não é. Vocês podem acreditar, eu não sou futurólogo, mas o Grêmio e São Paulo, o Grêmio vai tirar mais o pé ainda. É natural dos jogadores isso aí. Sim. Tu estava lá dentro, tu sabe nesse caso, o Grêmio tem toda a razão em pensar na Libertadores. Cara. O brasileiro não vai ser campeão, não vai ser rebaixado. Então, um estorvo. Já está praticamente na Libertadores. O brasileiro virou um estorvo para o Grêmio. Isso que o Grêmio, como o Bavarejo falou, já está... Mesmo assim está chegando na Libertadores via brasileiro. Ontem poderia ter classificado mais. Se o Grêmio pudesse fechar agora um acordo, nós não julgamos mais o brasileiro. Me dá 3 pontos. Fechava agora. Me dá 3 pontos, eu não jogo mais e entrego os outros para os outros. É o único caso que eu concordo com poupar jogador, essas coisas, nessa situação. Quer dizer, o título da Libertadores é maior que um título de campeão brasileiro. E domingo contra o Santos, né, que é o último jogo antes da final, aí é só reserva Outro mesmo. Erro da CBF, a gente falou aqui, só para não deixar passar batido, tá? A CBF tem um representante, hoje, aliás, só tem 2. E deixou o jogo para o mais tarde. E deixou o jogo, não, botou o Santos na segunda e na quinta, para inviabilizar uma antecipação do jogo sábado. Quer dizer, ela fez de propósito. E nem o horário, né, do Santos pode mudar domingo para mais cedo, tipo 5 horas, por exemplo. Não, mas mesmo não adiantaria muito. Sim, mas de 2 horas muda para voltar. O correto era o Santos ter jogado no fim de semana e não na segunda, botar o Grêmio, talvez, até na segunda, e jogar no sábado. Não sei. Mas claro o Grêmio tanto faz, que o Grêmio ia jogar com reservas mesmo. Agora não, aí obriga o Santos a jogar domingo e o Grêmio a jogar domingo. Perfeito. Ou seja, ela pegou o campeonato dela, que ela reclama que não valoriza, e ela mesma desvaloriza. O Grêmio tem risco de não ficar entre os 4? Muito difícil. É difícil. O Grêmio... Só para, matematicamente, para o nosso telespectador entender, 48 pontos tem o Botafogo. Poderia tirar a vaga do Grêmio. O último lá que tem matematicamente chance. Por causa teria do que ganhar Cruzeiro. as 4 partidas e o Grêmio perder as 4 partidas. O Grêmio não pode praticamente fazer... Porque o Botafogo chega a 60 pontos com menos vitórias que o Grêmio. Dá para dizer que o Grêmio está na Libertadores, só não sabe se direto ou na fase intermediária. Fase de grupos. Eu diria que o Grêmio ganhando dos 4 jogos que faltam, que seria o do Atlético Goianiense, por exemplo, já está na fase de grupo. Matematicamente é 1. Ou seja, se ganhar o jogo e o Vasco perder, está dentro. Muito bom. Belo campeonato. Ontem eu entendi o Renato, eu só não teria feito aquela alteração que o Renato fez. Eu também tirar o Leonardo, de tirar o Leonardo. Aliás, foi bem, vocês acharam que foi bem o Leonardo? Eu achei que foi. Surpreendentemente. Acharam a posição dele? Tem um detalhe. Não é que tenha achado a posição, né? Ele foi bem naquele jogo. Eu coloquei isso no nosso grupo, Rogério. Que até aquele momento, e depois ele não comprometeu mais, ele continuou jogando bem. E foi o que o Rogério colocou mesmo que eu coloquei. Nesse jogo, ele tem que ele deu resposta.
Melhor do que a que ele deu na direita. Confirmou aquilo que eu pensava do Renato. O Renato não iria improvisar, como vocês achavam, o Bressan. Mas não botou o Conrado. Não iria, não, mas não importa. Mas que não iria improvisar. Quem é que botou o Bressan na esquerda? Eu falei aqui. Não, e os notícias. A notícia que o Renato deu é que o Bressan poderia jogar. Ele disse dos jogadores que foram Renato deu uma janelinha nua, caneta nua. Mas é que alguém falou aqui na sexta, só para ser justo, no Conrado. Não, nós falamos no Conrado, falamos no Caio. Não, tu apostou no Bressan, não vem tirar o corpo fora. Não, eu disse que não sei. Não, eu disse que jogaria o Bressan. Eu cravei o Bressan. Mas eu quero dizer o seguinte, a discussão começou com o Conrado, com certeza. Não, Conrado, Caio, quem tinha jogado ali, mas aí tu disseste que era o Bressan. Tá? E o que eu disse é o seguinte, o Renato, pelo que eu conheço do Renato, ele não vai fazer isso. Não vai fazer. É um jogador que já é contestado por boa parte da torcida. Mas ele não ia vai jogar lá na terra dele. Se tiver algum problema de desempenho, tá mais ainda pressão em cima do Bressan. E quem disse que o Renato não possa precisar do Bressan nesses 2 jogos da Libertadores? Entendeu? Então não ia correr esse risco. E esse era o meu raciocínio. Mais ou menos o mesmo raciocínio que eu tive para bancar aqui muito antes de que o Jael ia ser inscrito na Libertadores e não os meninos. O Leonardo, ele corre o risco positivo de jogar a final, né? Corre o risco positivo. Não, mas eu acho que o Cortez joga. O Cortez é uma informação que o Grêmio passa que ele não tem nada, né? Ele vai jogar a final. Agora eu vou dizer o seguinte, se o Leonardo mantiver e for sempre essa regularidade que ele foi no tempo que ele jogou, aliás, sem comprometer e acrescentando, né? Sim, não, fez um cruzamento para gol. Assistência para gol aquilo ali, né? Mesmo assim, para mim, reserva. Claro. Não, tudo bem. O Rogério quer dizer que ele comprometeu menos, por exemplo, do que o Marcelo Oliveira no jogo com a Ponte, cuja avenida só não custou mais caro porque a Ponte foi incompetente, perdeu gols feitos. O Marcelo Oliveira que tem um contrato mais um ano. Né? Mas independente da lateral esquerda ou das substituições do Renato, claro, o foco está sendo a Libertadores e não tem como fugir disso. Agora vamos passar para o Internacional na sequência aí, mas lembrando o seguinte, equilibre a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo que o seu almoço precisa, alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sesc-rs.com.br, sesc-rs.com.br, onde você vai poder conferir também o que foi essa festa do final de semana, as finais dos Jogos Comerciários Sesc, que aconteceram sábado e domingo, na sede campestre do Sesc, aqui em Porto Alegre, e também no Complexo Esportivo da PUC. Foi realmente uma grande festa de confraternização que foi efetivada, né, nessa final dos Jogos Comerciais do Sesc. Confira também no site, está tudo lá. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente já volta para falar da situação do Internacional, o que houve e o que vai acontecer. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, muito fácil. Banrisul Digital, clique e simplifique. Antes da gente entrar na questão internacional, eu quero mandar um grande abraço aí para o seu Raul, lá da Churrascaria Porto Alegre, um dos locais mais tradicionais da gastronomia aqui do Rio Grande do Sul e da nossa cidade. Não é? Já são quantos anos? 30... Não, mais. Desde da década de 60... É mais. Bom, se é 60 e poucos, eu tenho 54. Então só... por aí, E nasci em 63. O seu Raul, que é o patriarca, o seu Raul, eu acho que deve estar com uns 80, 81 anos. Um grande abraço para o seu Raul, para o Juliano, que é o filho dele. O seu Raul fica recepcionando a gente, sempre distribuindo a senha ali, né, para esperar. E é figura tradicional. É uma figura carismática já, né, desse segmento aqui em Porto Alegre. Um abraço para o Juliano, que é o filho do seu Raul, que é quem cuida do caixa, né? O Juliano está lá cuidando do caixa. E quero mandar um abraço também para a Alexandra, que nos serviu muito bem. Aliás, o serviço lá é um fator de distinção também
na Churrascaria Porto Alegre, um dos locais mais tradicionais que nós temos aqui na nossa cidade. Então, grande abraço para o seu Raul, para o Juliano e para a Alexandra. Bom, vamos começar só mostrando a confusão aí. Começar pelo fim? O Cláudio já mostrou aí também as imagens. Se é pelo fim, tinha que mostrar o treinador comendo pizza lá, mas tudo bem, deixa. Não, mas aquilo já foi antes, aquilo já rolou antes na internet e tal. Mas não ia perder a piada, né? Nem se sabe se é ele mesmo e tal. Vocês não acharam exagerada a reação do torcedor colorado? Sim. Pior ainda, a atitude, na minha opinião, eu vou usar uma palavra forte, se os dirigentes estiverem ouvindo e acharem ruim, paciência. Eu achei uma covardia o que foi feito. A demissão do Guto, não a demissão do Guto, que eu disse que não ia ficar no Inter e achava, acho que é uma certa. Eu digo essa reação do torcedor. Mas eu acho que a demissão do Guto, como ela foi anunciada, foi por causa disso aí, para acalmar. Tanto que houve uma vibração. Não, mas eu estou perguntando o seguinte, mas a reação do torcedor não foi exagerada para um time que está ponto da classificação? Quando é que o do Guto foi demitido? Quando terminou o jogo. Mas aí, teve resultado esperado. Aí a frustração, isso chama-se frustração. O pessoal está frustrado. Tá, mas o Rogério tem razão, é exagerado. Não justifica nenhuma frustração. Aí o torcedor não sabia da demissão do Guto ainda. É isso que eu estou falando. Então, a impressão que deu é que eles falaram para acalmar. Mas eu acho que a demissão do Guto já estava pré-definida. Tá bom, mas como é que o torcedor ia saber? O torcedor está protestando ali pelo quê? Porque o Guto foi demitido, porque o Internacional não ganhou? Não. E aí é que eu pergunto. É essa reação do torcedor colorado? Foi uma frustração porque começou ganhando, estavam fazendo festa, tinha gente já no Twitter tirando sarro. Não te esquece que o Grêmio está decidindo a Libertadores. Claro que é isso, Tchê. A tarde inteira foi uma tiração de sarro de um lado e de outro. E aí o que aconteceu? Terminou mal, porque o Inter levou o gol, aí deu uma frustração. O América subiu antes do Inter, pronto. Eu acho que o Guto perdeu o grupo de jogadores do Inter, o apoio. Vou contar rapidamente 2 passagens que eu vivi. Deixa eu só voltar a imagem para o Nobrinho, sim, porque então já mostramos aí como é que foi. Concordamos que foi exagerada por conta, talvez, dessa frustração. O Internacional foi levado, inclusive, pela própria direção do clube a ter uma expectativa muito alta para esse jogo. O jogo da subida. Para esse jogo. Claro. Né? Se levou, a direção do Internacional aquela trabalhou. Coisa do papai voltou. Retorno a Série A. E aí a frustração e essa atitude do torcedor colorado. Rogério, eu acho que o Guto caiu, ele se matou sozinho quando ele bateu de frente com os jogadores. Eu vivi 2 fatos, vou contar bem rapidamente. O Muricy Ramalho, por exemplo, o lateral direito do Inter era o Bavaresco. Aí o Bavaresco falhou no lance, foi driblar, perdeu a bola. Ele chegava no vestiário, Bavaresco, o que tu fez foi minha responsabilidade, parará. Ia na entrevista, o Rogério perguntava, como bom repórter, e a falha do Bavaresco, ele ficava bravo. Aqui não tem falha, aqui é um time. Todo mundo ganha, todo mundo perde. E o professor Paixão, que me disse uma vez, que é um dos grandes vencedores que todos nós convivemos, Nobrinho, todos os preparadores físicos de clube de futebol são bons em geral. Agora, o que a gente tem que fazer é o jogador correr pra gente. E eu não vi os jogadores do Inter correrem pelo Guto. Eu resumo nisso. O Guto perdeu o grupo de trabalho do Internacional. Mas ele perdeu aonde? Eu acho que ele perdeu naquela declaração que ele criticou os jogadores publicamente. Eu não levo o gol, quem leva são eles. Para o Bavaresco matou, para ser bem objetivo. Não pode dizer isso aí, Rogério. Isso aí tu pode pensar, mas não pode dizer. Mas eu entendo que ali o Guto já tinha perdido o grupo já não estava mais com ele. Claro que tinha perdido, mas ali escancarou publicamente. Ali foi o tratado. Se vocês lembrarem, eu não sei se vocês... Eu sou um cara chato, né? Não estou dizendo nenhuma novidade para vocês aí. Quem me conhece sabe. Não. Eu sou um cara chato. E eu fico prestando atenção. Não, isso elas dizem também. É chato, mas é querido. Eu fico prestando atenção nos detalhes. Depois que eu vi quando o D'Alessandro foi substituído lá contra o Luverdense, que o D'Alessandro sai, o Guto está aqui. Aqui está o Guto. O D'Alessandro vai passar por ele. O Guto vai na direção dele para dar um abraço e o D'Alessandro, eu vou usar uma expressão chula esquiva. Aqui. Não, eu vou usar uma expressão chula, me perdoe quem estiver almoçando. O D'Alessandro caga e anda para ele. Tá? E sai direto. Deixou direto. O Guto é que vem dar um abraço e o D'Alessandro para. Já tinha perdido. Aí eu vou conversar, saber das pessoas, tal coisa. O Guto ficou contra o D'Alessandro no episódio do jogo contra o Ceará. Lembra? O D'Alessandro xingou a torcida? O D'Alessandro xingou a torcida, tirou os jogadores de campo. O Guto se posicionou contra isso.
ali acabou. Ali acabou. Então, a declaração do Guto contra o Luverdense já foi uma resposta ao que tinha acontecido antes. E aí ele morreu ali. Ele já sabia que ele estava detonado por esse grupo de jogadores. Ele meio que se vingou na declaração. Cujo comando é do D'Alessandro. Não estou dizendo que os jogadores tenham derrubado, não. Sim. O que eu estou dizendo é que já não existia mais a harmonia do vestiário. Quebrou o selo de confiança que tinha entre eles. E depois vocês me disseram uma outra coisa aqui que eu sinceramente não sabia. Que os jogadores, quando da saída do Zago e da interinidade do Odair Hellmann, que os jogadores queriam que o Odair continuasse. Sim, eles queriam que o Odair fosse treinador. Isso era o desejo dos jogadores. Então, o Odair, o Nobrinho conhece bem também, é uma pessoa muito benquista do clube, entendeu? Um jogador, gente fina. Passou por várias situações na carreira dele, a gente sabe, né? O Odair, por exemplo, estava no ônibus do Brasil de Pelotas, que virou, quase morreu. Sim. Entendeu? O Odair pegou aquele pepino do Grenal. Ganhou do Fluminense depois de 1-0, né? 5-0 ele perdeu e ganhou o jogo seguinte do Fluminense. Ele nem fez nada no 5-0, coitado. 5-0 não tem que fazer nada. Então aí, quando existe isso, que vem um treinador, no momento que os jogadores pediam que ficasse o interino efetivado, vem um treinador que não era, vamos dizer, do agrado dos jogadores, já tem que trabalhar com esse ânimo dentro do vestiário, a situação fica em cima de um fio de navalha, né? Fica no fio da espada. Qualquer coisa vai servir para que ele é muito frágil. Vocês querem ver uma coisa que reforça isso? O D'Alessandro não pode jogar contra o Oeste, né? Não. Mas está relacionado e vai viajar. Mas ele falou que ia viajar. Vai dar força lá. Ele viajou também em 2014, quando ele classificou a Libertadores. Na verdade, ele quer estar no jogo que vai subir. Não. O Daniel, por exemplo, o Daniel machucado não vai. Tem jogador do Danilo Silva não vai. Tá machucado. Tá, mas estão machucados. Aí tem que ficar mas é que ele é capitão, gente. Tudo bem. Olha aqui. Será que com o Guto ele iria? Tá, mas vocês bancam. Eu acho que não. Vocês bancam uma vitória do Internacional ou mesmo um empate? Não. Só empatar. Não. Eu fiz uma vírgula. Rogério, é isso que mesmo um empate contra o Oeste. É isso que eu ia dizer, Rogério. Isso que eu ia dizer. Eu tenho tido o desprazer, entre aspas, de ver esses jogos da Série B. Cara, são todos times ruins. Olha o que eu estou dizendo, ruins. E o Oeste é dos melhorzinhos. E outra coisa, o Oeste vai ter lá 2-3 mil pessoas no estádio. Podem me cobrar isso aí. Então joga sem pressão, cara. Esse jogo, se o Internacional não abrir o olho, vai perder. Do jeito que tá, perde. Ainda mais com a zaga, que agora o Diogo me informou, que é formada por Léo Ortiz e o Thales. Mas é a zaga que jogou 2 partidas já. Mas é a zaga fraca, não ganhou nenhuma das duas. E não ganhou nenhuma das duas. Mas jogou 2 Mas não precisa ganhar, né? Empate caiu o ataque empatar de novo. O Thales que chegou com a barca já andando, né? Veio do CSA. O Thales é a mesma coisa que o Eduardo ano passado. Se não tivesse o Thales, quem jogaria? Fábio Alemão. Entrevistar improvisar o Dourado nas áreas. Tem uma outra dificuldade, desculpa, Rogério, só para ficar na área da escalação. Não tem centroavante, é o Potker, que não é um centroavante. Isso. Então, quer dizer, o Odair, ele mexeu, acho que não, eu não condeno ele botou o chileno, como é o Gutierrez. Para fechar a mudança dele. Porque o empate serve, né, Nobrinho? Então, quem tem a obrigação de atacar é o Hoje pela manhã, até para ficar nesse assunto de escalação, eu estava ouvindo a entrevista do Paulo César Carpegiani, né, lá na Rádio Grenal, e ele disse assim, se me permitem ser palpiteiro, claro. Nossa, ele dando palpite na escalação do outro time. Do Inter. Ele escalou o Inter. Para ele disse assim, para jogar contra o Oeste, eu escalava o Inter da seguinte maneira. Eu estava na audiência, escutei. Não, e é sensacional porque ele escalou praticamente o que o Odair fez. A única diferença, da minha visão, né, o que ele escolheu, ele montou um tripé com Charles, Dourado e Camilo. Tá? Edenilson, aberto pela direita, que segundo ele tem condições totais de fazer o vai e vem por ali. O Potker pelo lado esquerdo, que segundo ele é uma função que ele pode render bem mais do que pelo lado direito. E ele não sabia que o Damião ainda estava fora. E aí escalou o Damião. Caso o Damião não pudesse jogar, ele disse, daí ele passava o Potker lá para frente. E aí colocava ou Sacha ou Nico. Mas na verdade vai jogar na esquerda o Camilo. Isso, não, na direita o Camilo. Na direita. Isso. Faz 2 semanas, todo mundo aplaudia o que o Guto
de que nós criticamos muito aqui o Internacional no início, era um time de Série A jogando na Série B, que não tinha que ser assim na Série B, que na Série B tinha que se jogar com força. E estava tudo certo, o Guto tinha alinhado o time, nós dizíamos aqui, não é o que, eu particularmente, não é o estilo de futebol que eu gosto de ver jogar, mas é o que está sendo pragmático, é o que está dando certo, é o que posicionou o Inter na ponta da tabela, é o que está dando a classificação para o Internacional. O Nelson apelidou, inclusive, acredito com muita propriedade, o que o Internacional joga não é futebol, é um rugby com os pés, porque era com a força e tal. Aí tudo isso estava certo, estava valendo. Aí de 2 semanas, nem 2 semanas, 10 dias para cá já não vale mais nada. Do jogo do Ceará para cá? Caiu o nível. Não vale mais nada. Aí o Guto que estava acertando, que tinha reposicionado o time, já não presta mais e estava errado. Eu quero dar um elogio para o Bavaresco, que foi um dos grandes repórteres que eu conheci na vida. Essa frase do Bavaresco é dramática. Não se assustem que o empate serve. Olha que ponto que o Internacional chegou, rapaz. O Inter está jogando, na minha opinião, estrategicamente. Então errou. Eu sinceramente, eu tenho dificuldade para mas eu estou sendo pragmático. Sexta-feira. Sim, mas agora está sendo mudado todo o time do Internacional. E o que eu vejo... joga, Rogério, joga mal todos os jogos. Não, mas vem cá, Nobrinho, o que eu estou dizendo é que até 10 dias atrás estava tudo certo. Mas é que tu tá jogando contra time ruim, Rogério. Mas continua jogando. E ganha dos ruins. Agora começou a não ganhar mais. Mas então, aí é que eu estou dizendo. Sim. Aí é a minha questão. Se o Guto estava certo antes, porque estava jogando contra time ruim, mas estava com um padrão de jogo, mesmo que a gente não gostasse, tinha um padrão. Perfeito. Aí agora, por que não está ganhando mais... Aí está todo errado. Posso falar uma coisa que eu acho que nós estamos desconsiderando aqui. O Internacional teve um miolo de campeonato entre o final do primeiro turno e o início do segundo, em que ele pegou os piores times. Os piores dentro dos piores. Sim, a reta final foi pior. Sempre que ele pegou os times um pouco melhores, isso aconteceu no primeiro turno e se repetiu no segundo. Ele fracassou. Ele fracassou com o Juventude, ele fracassou com o Paraná. Não fracassou com o América. Mas é uma exceção, mas os demais... Aí agora... Foi uma bola que não foi uma bola. Foi uma bola sim, Rogério. Nós estávamos no jogo. Tá, mas tudo bem, eu tô dando de barbado o América. Eu vou linkar. Mas eu concordo só para reforçar o que tu disseste. Sexta-feira aqui, eu disse, o Internacional olha, porque o jogo de sábado, contra times organizados, ele tem dificuldade. E o Oeste é organizado. No programa do Inglês, na Rádio Guaíba, falei a mesma coisa. Quando estava amanhã, o Inter sobe, não sei o que. Disse, olha, contra times organizados, o Internacional tem uma dificuldade. O Ceará fez 2 linhas de 4 bem feitas, deu o que deu. O CRB foi muito melhor que o Internacional em alguns momentos da partida. E o Vila Nova, o Emerson Maria fez uma coisa... nem fala, deu um calor. Mas o Emerson Maria fez uma coisa no Vila Nova que, para mim, o Guto... Né, ali foi um momento que o Guto se perdeu também. Ele, taticamente, fez uma inversão no jogo com 2 minutos. Ele pega o lateral direito, que é o Maguinho, joga lá na frente e traz o meia para cobrir a lateral. Espetou o Maguinho. Mas assim, tem dois momentos que eu gostaria de linkar que, para mim, explicam um pouco dessa demissão do Guto. A primeira é uma entrevista do Roberto Melo, eu só não vou me lembrar depois de qual empate foi, que eu perguntei para ele, agora vocês querem que o Inter jogue bem ou que o Inter ganhe? E ele, agora a gente tem que pontuar. Claro. Ponto 1. Ponto 2, o Inter vinha pontuando. Bem ou mal, vinha pontuando. Quando parou de pontuar da maneira como a direção quis, aí houve o racha necessário para a demissão. Aí é que eu quero chegar. O Internacional, todas essas dificuldades, o Internacional vinha enfrentando. Não vamos esquecer como é que o Internacional ganhou do Criciúma. Depois de estar vencendo 2-0, deixou empatar 2-2 e fez um gol faltando 5 minutos para terminar. Então, isso era o que estava no programa. O software do Internacional era esse. O software internacional era esse. É que nem tu vai no Nordeste e diz assim, então, quer andar de Buda, eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui, me respondam. Se o Guto não sai, o Internacional não consegue esse 1 ponto, esses 2 pontos que precisa em 3 jogos? Claro que consegue. Claro que consegue. Mas aí tem um detalhe de informação, e vocês debatam sobre isso. Se ele consegue 1 ponto terça-feira, agora ele renova o contrato por mais um ano e a multa duplica. Posso te dizer uma coisa? A multa duplica. Tá, mas isso aí, se o Internacional não quiser dar e ele cobrar, ele vai acabar ganhando. Essa é a minha opinião. Mas, Rogerinho, não vai dar, né? Tudo bem, tudo bem. Olha aqui, isso é pior ainda. Eu também acho. É pior ainda essa informação que traz o Diogo. Porque aí, então, o que a gente está sentindo é que houve uma armação para não pagar uma multa rescisória ou não renovar o contrato do Guto, é isso? Exatamente. Eles já tinham decidido tirar e anteciparam a tirância.
para não ter que a tirança. Eu acho que ficou muito claro. Eu não estou sendo dramático, eu estou dizendo que eu vi mesmo a má vontade dos jogadores para com o Guto nesse jogo de sábado. Tinha neguinho ali tirando o pé. Para mim, basta entender um pouquinho de futebol para ver aquilo ali. Aí piora, né? Porque aí tu tem um time ruim, e tem que um time ruim. Exatamente. E tira o pé. E uma diretoria fraca e ainda mais isso. Vamos mostrar os lances. Aí é complicado. Eu quero que vocês me expliquem o que o Danilo Fernandes ficou pensando no lance do gol do Vila Nova. Boa pergunta. Eu quero que vocês me expliquem. Vamos dar uma olhada nos lances. Quero que ele ficou comendo mosca, chupando bala, pensando nas férias. O que passou na cabeça dele? Pelo amor de Deus, um goleiro que a gente já viu aí, que fez defesa extraordinária, aquilo para mim eu qualifico como um dos maiores frangos que eu já vi um goleiro tomar. E vocês viram uma coisa diferente, né? O D'Alessandro jogou muito bem no primeiro tempo, né? Ele gastou todo o fôlego que tinha, né? Primeiro tempo ele deu tudo. Hoje eu estava vendo um negócio que o mapa de calor do D'Alessandro é um negócio fantástico, é o campo todo. Mas, porra, para um pouquinho, não tem que correr o campo todo. E olha aqui, isso que eu vou dizer agora não é... E só também o seguinte, Nobrinho, me desculpe. Sim. Ele pede a bola para todo mundo, né? Sim. Todo mundo tem que passar a bola para ele. Não passe a bola para o D'Alessandro, vai ver onde é que vai parar. Isso que eu vou dizer agora não é rasgação de seda, tá? O Rogério Amaral foi um dos grandes goleiros que eu vi na minha vida. Quando eu trabalhava na 0 Hora, eu cansei de ligar pro Rogério. Eu sempre fui um cara humilde, assim, e queria aprender. Rogério, foi falha ou não foi do goleiro? Se o Rogério disse que foi falha, Rogério, foi falha. Mas olha, foi falha. Foi falha. Foi claro. Vocês aí o gol do Inter. Aí o gol do Inter, que também foi uma confusão. Foi, o goleiro falhou também. O goleiro saiu, foi atrapalhado pelo zagueiro. Bola aérea, né? O Internacional subir com o gol do Cláudio Vinck, já pensaram? O Cláudio Vinck faz bastante gol. Mas isso não importa, né? Mas não interessa. Remember, Gabiru. Aí Falta de força, né? Falta de vontade, me parece. Falta de vontade. Os caras perderam um gol no final do jogo aí. O goleiro salvou o Danilo Fernandes. Sim. Mas aí é que eu digo, um goleiro que faz uma defesa, como é que toma um gol daqueles? Me explica. Acho que ele não esperava aquela bola ali. Toma, cara. Tá bom, o Edenilson também meio se virou de costas, não esperou, mas o Danilo ficou parado lá. O Edenilson versão Marcelo Oliveira do Grêmio. Será que ele não achou que a bola é fora, Rogério? Fez golpe de vista? Aí, se o cara... Olha essa bola. E o Rogério, será uma cobertura boa do jogador que chegou ali e evitou o lance. Ó. Na descrição... Aqui eu já vou dizer uma coisa. Nesse lance aí, o Danilo podia ter saído também. Ele podia ter catado essa bola no chão. Olha quantas jogadas pelo meio o Inter foi envolvido, né? O miolo de zaga do Inter mas o miolo tirou as duas bolas ali. Sim, tirou, mas depois que os caras estavam quase... É um horror. Falam dois idiomas diferentes. Não, se tu deixa entrar, o fato de tu salvar recuperar... Depois, mas olha esse compacto. Não é mérito. Mas se deixar entrar não é do miolo de zaga, né? A bola entra pelo lado. Não, mas teve duas outras lances ali pelo meio. Ela vem do miolo pro lado. Gente, esse compacto tá parelhinho, os dois times atacando. Mas essa foi a vida do Internacional na Série B, com raríssimas exceções, essa foi a vida. Contra o Figueirense, para dar um exemplo do jogo de lá, não o jogo daqui. Cara, de novo. O jogo de lá, Figueirense e Inter. O Figueirense perdeu uns 4 gols dentro da goleira e o Inter no contra-ataque fez o gol. O Thales tirou. Olha onde é que tá o Danilo, o que ele queria? Foi mal. Agora foi surpreendente o chute do jogador. Não, mas ele deu um totozinho na bola. O goleiro estava mal colocado, muito mal colocado. E por que ele não voou com as mãos na bola? Por que ele não veio ao encontro da bola também? Eu acho que ele pensou que a bola ia fora, Rogério. Não, mas para um pouquinho. Não tem que pensar. Então vamos ter que botar um óculos no Danilo Fernandes. Não tem que pensar, tem que ir na bola. Pior é isso. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Ele falhou assim toda a vida. Não, também acho que ele falhou, né? Mas eu estou tentando ver o porquê dele não ter ido na bola, né? Ele não foi Ele na lembrou bola. O goleiro do Barcelona de Guayaquil naquele chute do Edilson, que não foi na bola também, lembra? Sim. Lembrou um pouco aquele... Não, mas isso aí bateu foi forte, diferente. foi fraquinho. O Edilson bateu forte e pelo lado da barreira. A barreira do Barcelona de Guayaquil virou, abriu e a bola passou do lado. Aí não tem nada diferente. Nesse gol, pra pensar, pra ver a 0 hora, olhar. O Danilo estava mal colocado e não foi na bola. No segundo tempo jogou o atacante titular do Vila Nova, né? Que estava voltando de uma condição física irregular. Né, ele voltou a atuar, que é o Thiago Adam. Né, ele deu trabalho também. Ele é alto, mas vocês acham que o Guto tinha que ter sido demitido, então? Não. Eu defendi aqui, eu nunca pedi a cabeça de ninguém, mas eu dizia aqui, várias vezes eu disse que
que na minha opinião ele não deveria ficar para 2018. Não, agora, eu estou falando agora. Não, acho que não. Acho que não. Agora não. Então, acho que foi... Eu acho me que, lembrou... eu acho que, desculpe, só para fazer uma imagem que até fiz... Eu estava lá na fila para entrar no show, não assisti o jogo, né? E aí eu fiz a imagem que assim, ó, a torcida começou a gritar, parecia aquelas coisas do queda da Bastilha, então entrega a cabeça do cara. Não, pra acalmar a turma. eu acho que foi a ruim com os jogadores foi decisiva nisso aí. Não na decisão, não no anúncio, estou falando do anúncio. Eu acho que é muito importante na questão do planejamento de 2018, porque se o Guto ganha a Série D e tu ficas com o Guto, tu vai jogar um campeonato gaúcho aqui com ele, e tu vai mascarar, e tu não vai conseguir montar o grupo desde o começo. Tá, mas vem cá, um pouquinho. Mas a pergunta do Rogério eu entendi diferente. Não é se ele ia ficar em 2018, por isso que eu fiz o ressalvo aqui. Mas se ele classifica, ele acaba ser campeão da Série D. O Grêmio foi campeão gaúcho. O Grêmio foi campeão gaúcho. Mas nada obriga. Porque tem uma cláusula contratual. Tá, mas paga a multa. 2, porque aí ele vira queridinho. Mas o Cassiano foi campeão gaúcho com o Grêmio em 93, depois foi demitido no outro dia. Não, eu acho que ele eu já dei esse exemplo aqui. Ele não tinha condições, eu acho que o Guto não tinha condições, nesse momento, de mostrar nada diferente. Especialmente pela falta de tempo que tem, né? E ele não ia conseguir mostrar nada diferente, ele não ia conseguir montar acordo, né? Mas precisa mostrar alguma coisa diferente por isso eu acho que ele não a pergunta do Rogério não foi essa que tu está respondendo. Não, mas é que eu tô respondendo porque eu acho que ele não deveria ser demitido. Eu vou dizer aquilo que eu penso. Eu acho que os dirigentes do Internacional escolheram entre uma liderança e outra. Para mim. Tem uma liderança de vestiário que é o treinador. Tem uma liderança de vestiário que é um jogador. Tá? O treinador é o Guto, o jogador é o D'Alessandro. E eles escolheram, nesse momento, a liderança do D'Alessandro. E transferiram a culpa do treinador. Até porque se escolhessem ficar com o treinador e mandassem embora o D'Alessandro, que fosse uma coisa absurda, a última direção que afastou o D'Alessandro deu no que deu. Não, mas aí tem lado político também. Mas aí é o seguinte, aí eu vou dizer, se o Internacional não tivesse sido rebaixado, tá? Mesmo que fosse lá na rabeira, mas tivesse escapado, o D'Alessandro não voltaria para o Internacional. Entendeu? Mas outra coisa, o Guto estava destruído antes do jogo. Quando anunciou o time, quando anunciou o time, deram o Guto Ferreira, o estádio veio abaixo. Mas aí é que eu estou dizendo. Estava destruído antes do jogo. Mas aí é que eu estou falando. De 3 jogos para cá, de 10 dias para cá, o Guto era o cara certo. O torcedor sempre foi vaiado. O torcedor sempre vai ouvir. A Rádio Guaíba fez uma enquete na quarta-feira, se não me engano. Ou terça, não veio o caso. Se o Guto tiver... Claro, é uma enquete informal, tá, gente? Mas deu Guto. Deu que ele deveria ficar. Antes do jogo, acho que foi... Ou terça, foi antes do jogo da Luverdense, se não me engano. Sim. Aí tomou aquele totó da Luverdense, mexeu com o torcedor é que aí, quando já estava decidida a sorte, a escolha da liderança que ficaria no clube era o D'Alessandro e não era o Guto, né? A direção deixou a coisa correr. Mas deixa correr, deixa eu não sou defensor do D'Alessandro, pelo amor de Deus, não me interpreta dessa maneira, mas eu não consigo entender o porquê e posso me expressar de maneira equivocada, mas ranço com o D'Alessandro, coitado, ele é um jogador como os outros. Não é não. Ele é um craque diferenciado dos outros, ele tá ali tentando fazer o máximo dele. Aí ele já tem uma diferença, por ele ser... Mas ele é um jogador, gente, ele não faz nada sozinho. Eu vou dizer assim, eu não considero o D'Alessandro um craque. Para mim, se o D'Alessandro fosse eu considero, é a minha opinião. Tu considera quem craque? Não, o D'Alessandro é um bom jogador. Não. Que o meu nível de exigência ele é muito alto, a gente conversa. Sim, se eu acho o D'Alessandro, eu quero ver qual é o nível de exigência. Eu acho que craque, por exemplo, são jogadores que conseguiram se consolidar na seleção da Argentina, uma coisa que o D'Alessandro nunca conseguiu se consolidar na seleção da Argentina. Ele pode ter outras explicações, né? Nunca conseguiu se consolidar. Como técnicos que não têm tantas referências. Para mim, craque são jogadores que vão para a Europa e continuam fazendo carreira na Europa. Esses são jogadores craque. O D'Alessandro não vale nunca o nosso conseguiu futebol isso. Aqui. Mas quantas vezes nós dissemos que o nosso futebol é sempre o jogador que não dá certo mas dentro na Europa, mas dentro da realidade dele, ele foi craque. E os nossos que são bons vão para a Europa e ficam na Europa. Mas o Rogério, dentro da realidade dele, ele é um craque. Eu não acho. Eu não qualifico o D'Alessandro como craque. Quem é craque para ti? Quem é craque? Craque para mim, vamos lá. Quem está na seleção brasileira? Neymar para mim é craque, tá? Renato o Gabriel Augusto Jesus. Não, Renato Augusto. Não tá na seleção? Mas tu vê, não é craque o Renato Augusto e está na seleção.
O D'Alessandro nem isso conseguiu. Mas aí o Tite tem uma predileção pelo Renato Augusto, ele gosta do Renato Augusto. Bom, e a seleção da Argentina teve N técnicos que não gostavam dele. E nenhum gosta. Quer dizer, o único certo é o D'Alessandro. Os técnicos todos que passaram pela seleção da Argentina e que não o convocaram estão errados. Sim, mas tudo que acontece no Inter é culpa do D'Alessandro agora. Eu digo, e é a minha visão. Ué, quase isso. Vocês não precisam concordar com ela, evidentemente. Eu estou dando a minha opinião. Não, mas é que não pode. Eu não posso crucificar um atleta que deu quase tudo pro Inter. Deu quase tudo. Estava no Bazembaço também o D'Alessandro. Ah, mas aí é uma situação. Uma não, várias. Qual outras várias? Campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores. E aí os outros jogadores não valem. Mas quando ele foi diferenciado nessas competições... Ele tem que ser... Em 2013 ele salvou o Inter do rebaixamento. Ele tem que ser apontado pro bem e pro mal. Ele não pode ser apontado só pro bem. O Luan joga mais que o D'Alessandro? O Luan, pra mim, joga. O Luan joga mais que o D'Alessandro. O Luan atual, concordo. O Luan joga mais que o D'Alessandro. O momento do Luan... Nunca jogou mais que o D'Alessandro, vocês vão me desculpar. Ah, bom, aí já tem divergência. O Luan tem que pegar e comer muito feijão para chegar aos pés do D'Alessandro. Já tem divergência aqui. E não é só a questão da qualidade técnica do jogador, não é só isso que eu estou falando. O jogador, quando ele adquire um status de liderança, como adquiriu o D'Alessandro no Internacional, tá? Tem que ter alguém muito firme, muito forte, para não deixar essa liderança trabalhar do jeito que bem entende. E o Internacional hoje não tem ninguém na direção que possa segurar essa liderança do D'Alessandro. Mas o D'Alessandro faz o que bem entende no Internacional, o D'Alessandro manda no Internacional. A tal ponto que ontem, por exemplo, não tinha nada que o D'Alessandro está dando entrevista na coletiva. Não, mas ele foi lá dar entrevista na coletiva. Sabe? Então essas coisas... Os jogadores passam para dar entrevista e se ele quiser parar para dar, ele dá. Mas ele não foi na coletiva, a entrevista dele foi saindo. Mas virou uma coletiva. Okay, mas sempre vira coletiva quando está na zona mista, gente. Mas é o velho marketing que ele sabe fazer muito bem e melhor do que ninguém. Nossa. E por isso que ele tem essa liderança. Mas o Rogério, tu está falando de um jogador que quando o Internacional perde, ele também fala. Ele fala? Não. Sim, fala. Tomou 1-0 do Ceará e tirou o time de campo. Falou. Tirou o time de campo. Sim, falou depois que foi a repercussão que nós vimos. Mas falou. Para falar. Tem jogador que não fala. E se desculpou com a torcida? Mas ele tinha entendimento que não precisava se desculpar. Então, continuem com essa liderança. Continuem com essa liderança. Olha, daí é mais mérito do D'Alessandro e demérito do Inter, né? Porque o D'Alessandro tem mérito total de ser líder como ele é. Mas é evidente, é o que eu estou dizendo. Então tem que elogiar, não criticar. Eu não posso. Não é o fato disso. Eu reconhecer que ele é um grande marqueteiro, que ele tem uma liderança e que não existe ninguém na direção do Internacional. Com o Luan não é possível. Claro que não é. Porque a comparação... Não, são personalidades. São grandezas diferentes. Não é grandeza diferente, é personalidade, Nelson. Tem nada a ver, é personalidade diferente. O Luan só joga bola, cara. O Luan, quando teve que falar, ele foi super sério. Mas é um problema o jogador jogar bola e ter uma vida fora da bola? Não, claro que não. Mas eu tô dizendo que é diferente, eu não falei que é ruim. Eu só falei que não dá para comparar só isso. É que tudo do D'Alessandro é ruim. representa para o Grêmio o que o D'Alessandro representa para o Inter. Isso não é nenhum mal para o Luan. Não, claro que não. Agora, se o Luan ganhar o Campeonato da América, não, mas não é nem nesse sentido, não é técnico. Ele vai ser um jogador com muito mais mas não é técnico que eu tô falando. Que o D'Alessandro. Não, mas ele nunca vai ser essa liderança. Não tô falando de liderança, tô falando de bola. Não, tô falando de mas eu tô falando de liderança. Tô falando de... liderança não. Aí o cara é mais introspectivo e não vai ser líder nunca. Mas eu respeito que quando o Luan teve que se posicionar... Mas a comparação que eu fiz foi de futebol, não foi de liderança. É de futebol? Então, claro. De futebol, não de futebol. Não é o que eu estou falando. Porque o Rogério está falando de outra coisa. Agora, quando tu dizes que uma direção não consegue torear o D'Alessandro dentro do vestiário, aí eu concordo contigo, que a direção está sendo fraca e omissa em alguns momentos. Então, provou, a direção do Internacional não melhorou muito no passado. Mas eu concordo com você, mas ele não pode diminuir o D'Alessandro pela sua condição de líder por causa disso. Não, o que eu estou dizendo é que uma liderança, ela se torna, a partir de um determinado momento, quando ela não vamos dizer, controlada, ela deixa de ser positiva. Porque fica muito poder na mão de um só. Mas é que o foco não é esse, eu acho. Não, o foco é esse. O foco, pode ter certeza. Mas o problema desculpa. Mas e o ano passado que o D'Alessandro não estava aqui? O problema do Internacional não é o D'Alessandro, Rogério. O Internacional é falta... O futebol do Internacional está doente. O ano passado ele não estava aqui, olha o que aconteceu. Ele não melhorou.
Entendeu? Foi dado um remédio, foi para o hospital melhor, mas não melhorou. Hospital melhor é não, mas me explica. Mudou, quantos médicos já teve? Se o D'Alessandro é o foco principal, vem aí outro. O que o D'Alessandro tem de responsabilidade sobre o rebaixamento do ano passado? É isso que eu estou te falando. A concepção de futebol, o grupo foi mal montado, gente. O Internacional... Júnior. É o nome do outro rapaz que jogou, não é o... Tá, mas vai subir com tudo isso, né? Veio contratado, só viu treinar, se apavorou. Neres? Que isso, cara? Mas faz subir Internacional. Não, mas foi mal montado, não foi por esse treinador, e esse treinador pegou esse grupo mal montado, com mais um ou dois jogadores que montou. Não foi o D'Alessandro que montou. Não. E estava fazendo o Internacional subir para a Série A. Com o D'Alessandro. Eu diria... com ou apesar do D'Alessandro, porque esses últimos dias aí não, foram demais. Tu acha que sem o D'Alessandro ia conseguir estar no G4 da Série B? Sem o D'Alessandro? Com essa baba que é a Série B, amigo? Com essa baba que é a Série B, pra tu ver pelo amor de Deus. A porcaria que o Internacional Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Estaria no G4 também do mesmo jeito. Não. Estaria no G4 aqui, não sei se não estaria no meio da tabela para baixo. Tá bom. Então, vamos lá. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Instituto da Criança com Diabetes. Temos a corrida para vencer o diabetes no próximo domingo. Confira aí. A 19ª corrida para vencer o diabetes vem aí. Vamos juntos correr por uma boa causa. Para participar da corrida e ajudar a milhares de crianças e jovens a vencer o diabetes, é muito fácil. Adquira a camiseta e venha correr com a gente às 10 horas da manhã no Parcão. Convide sua família e seus amigos para esse grande evento em prol do bem. Juntem-se a nós! E corra também por uma boa causa. Adquira a sua camiseta e participe. Você pode adquirir a sua camiseta nas lojas Panvel, nas farmácias Panvel, ou lá mesmo, no Parcão, no dia do evento, próximo domingo, dia 19. Lembrando que amanhã, inclusive, é o Dia Mundial do Diabetes. Então, estamos aí fechados com o Instituto da Criança com Diabetes, que faz um belíssimo trabalho. Bom, temos pouco tempo, temos muitas mensagens aqui. Eu acho que nós vamos ter que deixar o Diogo para atender e responder as mensagens amanhã. Perfeito. Consegue segurar as do Facebook aí? Eu anoto depois, fica tranquilo. Anoto, tá. E eu vou segurar as do... Porque não vai dar para atender todos aqui, então eu prefiro que amanhã a gente atenda aí os nossos telespectadores, porque agora a gente vai projetar, então, quem é o treinador do Internacional para 2018. Qual a informação do nosso colega? Pergunta ou desejo? Como desejo? Que tu gostaria que eu dissesse quem eu gostaria do Internacional? Não, tu acha mas que eu acho que a opinião... Quem tá apontando pra Mas eu acho que a opinião de vocês é muito mais que um desejo, é em cima de uma análise do que vocês veem no time do Internacional, no contexto todo do que a gente está falando, e quem deveria ser o treinador para segurar essa onda toda aí. Eu começo aqui, eu traria o Abel, mas se o Abel não vier, eu apostaria no Roger. Esse negócio que o Roger é gremista é bobagem. Tite era gremista, entre aspas, e ganhou a Sul-Americana. Inclusive, eu tenho ouvido, lido que poderia ser o Roger junto com o Tinga, que é uma combinação que me agrada. Eu acho que o Roger teria muita vontade de acertar. E tem muita gente que diz, eu quero a opinião aqui do meu amigo Bavaresco, que é um gremista ilustre, que esse time do Grêmio, quem montou foi o Roger. A maneira de jogar. Tá, mas aí quem seria o teu treinador? Roger ou Abel? Eu acho que o Abel não vem, então seria o Roger. Eu acho que, só uma correção, quem montou esse time do Grêmio, acho que quem aperfeiçoou a montagem do time do Grêmio não foi só o Roger. O Felipe tem um dedo do Filipão. Na verdade, time, o grupo foi o Filipão. Quem subiu o Pedro Rocha, o Wallace. Tem muito da mas eu não tinha visto. Mas o Roger, né? O Wallace, por exemplo, foi escalado. Então. Foi o Wallace, o primeiro jogo dele foi o Grenal. Pro Inter? Não, tá. Eu gostaria de um treinador com bastante bagagem. Quem? Eu gostaria de um treinador com... Eu não gostaria de um treinador tão novato assim. Quem? Eu gostaria... Emergente, não. Emergente, não. Me agrada o Abel, me agrada o nome do Cuca, talvez, não sei se... Mas alguém que já tenha... Diogo. Talvez até no Felipe Scolari seja um treinador. Olha, eu não tenho nenhum nome assim que acredito. Acho que o Inter tem que escolher primeiro um estilo. Tem que escolher um estilo, um planejamento montado para o estilo. Não adianta esquece, né? Já viu que esse ano não é. Então, não tem. Esse ano já mostrou que então não qualquer tem. um, então. Se não tem, qualquer um.
Não, eu não tenho nenhum nome, mas eu acho que o Roger não daria certo. Mas é só um palpite. Eu tava pronto aqui pra te xingar, se destruir certos gols, eu ia te xingar. Eu acho sinceramente que o Roger seria sensacional pro Internacional. Mas eu vou teria que montar todo o estilo, a continuar esse status quo que tem o Internacional, ou seja, onde a direção é fraca. Vamos lembrar que o Internacional fez uma intervenção alguns anos atrás, vocês lembram disso? Sim. Que o Giovanni Luigi foi o primeiro vice-presidente da era do Vitória. Isso. Vocês lembram disso? E aí teve que haver uma intervenção branca com a volta do Fernando Carvalho. Sim. Então, se não acontecer isso no futebol do Internacional, se não houver uma intervenção, eu acho que tem que ser o Filipão o treinador do Internacional. Mas a volta dos que não foram não adianta, né? Não, mas tu deu um monte, tu fez uma tese. Concordou comigo o Filipão? Por favor, concordou. Mas o Filipão não vem, não tem como. Esse sim não vem. Agora, mas terminou o programa. Bielsa, Marcelo Bielsa. Esse é o sonho. Nobrinho, obrigado. Venha sempre no programa. Eu que agradeço, Rogério. Um grande abraço. Valeu, Nobrinho. E nós voltamos amanhã, 1h. Obrigado pela sua audiência. O nosso compromisso amanhã, desde o início do programa, respondendo aos telespectadores que nos mandaram um recado hoje. Obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul.